cursista da disciplina de Desenho Técnico. Eu sou Vívia Abreu, professora efetiva no IFNMG desde 2010 e tenho formação acadêmica em Engenharia Civil pela UFMG e em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Pitágoras. Na área de desenho técnico, comecei minha experiência como estagiária no fim dos anos 90, em um pequeno escritório de projetos de construção civil. Naquela época, ainda era muito comum a entrega final de todos os projetos totalmente desenhados à mão, pois os computadores, programas de desenho, por exemplo, o AutoCAD, e o domínio da computação gráfica eram novidade no Brasil e o investimento nessa tecnologia era altíssimo. Felizmente, hoje, a vida digital está cada vez mais acessível e gostaria de dizer que, junto com a grande equipe do Instituto Federal do Norte de Minas, preparamos esse curso à distância para que fosse possível o seu aprendizado, quando e onde você estiver. Então, seja bem-vindo e nos acompanhe. Primeiro, eu gostaria de lembrar da importância das dúvidas que normalmente surgem durante a videoaula e ao longo do curso. Olha, você pode postar suas dúvidas e ser atendido por mim, pelo tutor, pelos seus colegas de curso, lá no nosso fórum de Tira Dúvidas, que fica sempre online na nossa sala de aula virtual. Para complementar seus estudos, temos cadernos didáticos, outros materiais de leitura, orientações postadas no AVA. Agora sim, vamos entrar no assunto da aula de desenho técnico? No slide 1, podemos comparar a diferença entre o desenho artístico e o desenho técnico. O desenho artístico é uma forma livre de representar ideias ou sentimentos. Nesse exemplo do período modernista, visualizamos uma das obras de natureza morta do famoso artista brasileiro Di Cavalcanti. Observe que uma das características do desenho artístico é que ele não tem compromisso com a realidade ou com o entendimento do observador. O desenho artístico pode ser concebido em qualquer técnica ou material, a tinta, a lápis, caneta, carvão, giz, e também pode ser feito sobre uma tela, papel, papelão, em paredes ou até mesmo em muros. Percebemos a diferença na técnica também de um artista para o outro, no desenho de Picasso. Aqui já é um desenho que a gente conhece a lápis. Enfim, a arte é livre e depende apenas da criatividade e do talento do autor. Mas e o desenho técnico? Esse outro tipo de desenho é bem diferente do desenho livre. Observaremos aqui que o desenho técnico tem normas para ser confeccionado e compreendido em qualquer lugar do mundo por diversos profissionais, tais como engenheiros, arquitetos, urbanistas, decoradores, designers e construtores. O desenho técnico é uma representação gráfica. Observe. Calculada, de um objeto que será construído ou até mesmo o contrário. Poderá ser um desenho de algo que já existe e precisa ser registrado, modificado ou reformado, ampliado ou reduzido. Pode ser desenho de edifícios, de máquinas, equipamentos, terrenos naturais com rios, morros e até mesmo a representação gráfica do nosso planeta. Portanto, é preciso ser concebido por desenhistas profissionais, que seguem as normas técnicas para apresentarem um produto com dimensões claras e precisas. É necessário utilizar também instrumentos adequados de medição do objeto para sua respectiva representação espacial. Aqui no slide 1, o desenho técnico, podemos visualizar parte de uma planta de construção, com indicação de suas dimensões e as suas formas, além dos instrumentos manuais de desenho, por exemplo, lapiseiras, lápis borracha, compasso, escalímetro, gabarito de circunferências e esquadro.
E como saber qual material é ideal para o desenho técnico? Bom, no material complementar disponível no AVA, selecionei e postei alguns links de vídeos bem legais sobre os tipos de lápis, lapiseiras, grafites e borrachas. Tenho certeza que você, além de aprender, se divertirá assistindo esses vídeos criativos com profissionais que se tornaram estrelas no YouTube. Aguardo também seu comentário. E se você quiser me indicar outros vídeos, ficarei bem feliz com a sua contribuição neste curso. E as regras de desenho técnico? No Brasil, a instituição de referência na padronização e na qualidade é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Iniciaremos aqui várias normas brasileiras, conhecidas como NBRs. Os formatos da série A estão apresentados no slide 2. A NBR 10068 tem o objetivo de padronizar as dimensões, as dobraduras e a posição da legenda no desenho técnico. Existem outros formatos na série A, mas aqui apresentaremos apenas os mais utilizados para desenho técnico, variando do tamanho A0 até o A4. Como escolher o formato? Bem, se o desenho for muito grande ou se quisermos colocar vários desenhos em um mesmo formato, o maior tamanho padronizado é o A0. As dimensões do A0 são 1.189 centímetros por 841 milímetros. 1.189 de base e 841 de altura, dependendo do posicionamento do papel. É importante observar que o formato A0 compõe um retângulo de 1 metro quadrado de área. Devemos saber também que a série A foi pensada mantendo a mesma relação entre os formatos padronizados. Repare que o A5 é a metade do A4. O A4 é a metade do A3. O A2 é a metade do A1. E, por fim, o A1 é a metade da área do A0. Sobre as margens laterais dos formatos, por exemplo, o A1 deve manter um recuo a 25 milímetros à esquerda. A1. E os demais lados devem ser iguais a 10 milímetros. Para dobrar e arquivar os formatos maiores que o A0, a norma também indica os pontos exatos de dobradura, por meio de linhas imaginárias que devem ser medidas, como vemos nesse exemplo de marcações para dobrar o formato A1. Se você precisar de transportar os desenhos em papel, bem enroladinho e não dobrado, pode-se utilizar um tubo como este. Também trouxe aqui amostras de formatos de papel do A0 até o A4. Quando dobramos os formatos maiores, de acordo com a norma, sempre chegamos ao tamanho final do A4. Não podemos utilizar qualquer tipo de papel não. Os desenhos são feitos ou impressos em papel branco sulfite. Esse papel mesmo mais comum que utilizamos no dia a dia. Durante o processo de desenho a lápis, recomendamos o papel manteiga, para que o conteúdo seja facilmente apagado quando necessitar correção. Antigamente, era muito comum sobrepor o papel vegetal e transparente ao desenho feito a lápis, para copiarmos a versão final, utilizando canetas a tinta nanquim. Posteriormente, o projeto no papel vegetal, desenhado à tinta, era levado até uma gráfica ou copiadora para fazer as cópias em papel sulfite. E para que ainda precisamos estudar desenho feito à mão nos dias de hoje? Por exemplo,
Na era computacional, ainda é muito comum fazermos croquis, que são esboços, né, ou rascunhos a lápis e papel, para registrar uma medição numa obra, uma alteração de projeto ou uma ideia de um novo projeto. E depois passamos este rascunho a limpo, desenvolvendo o projeto no computador. O desenho no computador é arquivado eletronicamente e as cópias eletrônicas podem ser enviadas facilmente para serem analisadas na tela de computador, tablet ou celular. E depois de discutido e finalizado, as cópias físicas podem ser impressas em papel em casa mesmo, se tiverem um formato pequeno, ou podem ser enviadas eletronicamente para plotagem em grandes impressoras nas gráficas ou copiadoras. Escolher uma fonte ou tipo de letra de tamanho no computador é fácil, né? Você deve fazer isso com frequência ao escrever um texto no computador. E como são os textos no desenho manuscrito? A NBR 8402 fixa as normas para escrita e leitura precisa e legível. Sendo assim, o desenhista não pode escolher qualquer tipo de fonte, pois em um projeto, as dúvidas geradas pela falta de clareza das informações comprometem a segurança do produto final, ocasionando erros irreparáveis ou até mesmo fatais. Dessa forma, mesmo que você tenha uma caligrafia bonitinha, o correto é utilizar a caligrafia técnica, que mesmo sendo à mão livre, é padronizada. Ok? Vamos ver os exemplos no slide 3. Em relação ao tamanho do formato na série A, neste slide percebemos o posicionamento correto da legenda de acordo com a norma. Em algumas cidades, a legenda é conhecida pelos termos carimbo ou selo padrão da prefeitura, ou de algum outro órgão público, onde o projeto será analisado e aprovado. Então, antes de iniciar o seu desenho, o modelo de legenda e o preenchimento correto dos dados devem ser consultados e adquiridos no setor de aprovação de projetos do município, onde será aprovado e construído. Veja que os textos, tanto os caracteres maiúsculo ou minúsculos, quanto os algarismos, seguem alinhamentos precisos. Sem o estilo de escrita do desenhista. Logo a seguir, vou fazer um exemplo de caligrafia técnica no próximo slide. Vamos supor que este seja um formato A0. Nele coube o desenho de alguns elementos típicos de um projeto arquitetônico. E cada desenho precisa receber um título de identificação, além da indicação da escala utilizada na correspondente representação do objeto real. Por exemplo, com uma caligrafia usual, eu não devo escrever assim. Planta baixa, escala 1/50. Nem mesmo devo escrever assim. O correto, profissionalmente, no desenho manuscrito, mesmo que seja apenas um rascunho, é empregar a caligrafia técnica, para não provocar erros de leituras ou compreensão duvidosa do texto no desenho. É necessário ter paciência e dedicação, além do treino para tornar essa escrita algo simples para o desenhista no seu dia a dia de trabalho. Agora eu vou escrever de acordo com a norma.
Bom, deve ficar ainda mais perfeito que isso. Por fim, vemos aqui em caligrafia técnica o título Situação e a escala correspondente, que é 1:500. Percebeu agora a diferença entre as caligrafias pessoal e a caligrafia técnica? É fundamental escrever somente adotando a caligrafia técnica em todas as partes do desenho. E não se esqueça, o texto faz parte do desenho técnico. Ele é tão importante quanto as linhas. Não adianta desenhar bem e escrever mal, principalmente os algarismos, pois eles indicam a dimensão numérica e precisa, calculada ou aferida por instrumentos de medição. Fique tranquilo, durante o curso vocês farão exercícios de caligrafia técnica e os tipos de escala no desenho técnico serão estudados um pouco mais à frente. Outra questão a se destacar é que, diferentemente de um artista, o desenhista técnico também não pode escolher livremente os tipos de linha do projeto. Não deve ser de acordo com seu gosto pessoal. Devemos adotar a NBR 8403 na seleção das linhas do desenho técnico. Me acompanhe no próximo slide. Aplicando as orientações da NBR 8403 sobre os tipos de linhas, irei desenhar alguns croquis. Preste atenção. Abaixo está o nível de corte horizontal em uma casa, como uma referência espacial para desenhar a planta baixa. Os elementos tocados no nível do plano de corte deverão ser desenhados com linha contínua larga. Os elementos que não forem cortados no nível do plano de corte e estão abaixo dele serão representados por linhas contínuas de espessura intermediária. Isso é percebido na vista superior, ou seja, de cima para baixo. É como se estivéssemos retirando o telhado e olhando a construção de cima para baixo. E por fim, todos os elementos que estiverem acima do plano de corte na planta baixa, ou seja, acima de 1,5 m de altura do piso, serão representados apenas por sua projeção superior e com linhas tracejadas e estreitas. Vamos acompanhar o quadro dos tipos de linha. O traço um pouco mais espesso ou grosso é chamado de linha contínua larga. É utilizado em contornos de arestas visíveis e cortadas no desenho, após o imaginário plano de corte horizontal. Por exemplo, a planta baixa de um banheiro, o contorno das paredes é considerado linha visível na vista superior, imaginando-se um plano horizontal de corte feito apenas a 1,5 m acima do piso.
Desenharei a porta do banheiro e do box, que também são elementos cortados no plano de corte a 1,5 m de altura. Continuando, com uma linha visível, estreita, irei representar algumas instalações hidrossanitárias que aparecem abaixo de 1,5 m de altura, ou seja, abaixo do plano de corte. Por exemplo, o lavatório e a bacia sanitária. Ao contrário das paredes, da porta e do box, que são peças que não foram cortadas, essas peças hidrossanitárias são representadas com uma linha mais estreita, porque elas são peças apenas visualizadas de cima para baixo. Pergunta: precisamos desenhar os elementos que não foram cortados pelo plano de corte e estão localizados acima dele? Bom, a maioria das vezes não. Não precisamos desenhar os elementos que ficaram acima do plano de corte, pois eles serão vistos e detalhados em outras partes do desenho, por exemplo, nos cortes. Aliás, o desenho de uma vista superior, frontal ou lateral é sempre bidimensional, ou seja, não mostra todos os detalhes, apenas conseguimos enxergar duas dimensões, largura e comprimento, ou largura e profundidade, ou comprimento e profundidade. Por isso, é necessário desenhar, além da planta baixa, as outras vistas para se ter uma noção do detalhamento da construção, tais como os cortes, a fachada, a planta de cobertura, os perfis do terreno e outros. Mas este assunto será explicado na aula de desenho arquitetônico, ok? No momento, precisamos apenas saber que os tipos de linhas têm a ver com o que estamos detalhando no desenho, em relação ao plano de corte imaginário. Então, via de regra, só desenharemos os elementos acima do plano de corte na planta baixa se eles forem muito importantes para a execução dos contornos da construção, tais como janelas, alçapão e a posição da caixa d'água. E neste caso, podemos utilizar a indicação do quadro da NBR 8403, onde para os contornos e arestas não visíveis, utilizamos linhas tracejadas. Pense bem, por questões de privacidade e para facilitar a exaustão dos vapores, para a parte exterior do banheiro, a janelinha é instalada bem acima de 1,5 m de altura. Dessa forma, a janela do banheiro é representada na planta baixa por arestas não visíveis. Vou exemplificar para vocês. Nessa planta baixa, não seria necessário desenhar a janela do banheiro, porque ela é instalada acima de 1,5 m de altura. Porém, como é uma peça muito importante, nós desenharemos ela tracejada. Utilizando-se, nesse caso, a linha tracejada estreita. Assim, embora não seja vista nem cortada, a janela do banheiro na planta baixa é muito importante para o construtor saber que essa parede não é fechada do piso ao teto, pois uma janela pequena deverá ser instalada nessa parede. Agora chamo a sua atenção para uma exceção à regra. Veja, embora o chuveiro seja instalado para funcionar bem acima de 1,5 m de altura do piso,
a sua representação é aceita com linha contínua. É um caso especial de desenho. Não é considerado erro do desenhista se não representar o chuveiro com linha tracejada. Aqui eu vou representar o chuveiro dentro do nosso box. Aliás, em qualquer projeto arquitetônico no Brasil, o chuveiro é representado com linha contínua na planta baixa. No próximo slide, há uma imagem retirada da página 20 do livro didático do IFNMG, para os estudos dessa disciplina. Vamos analisá-la? Este é um recorte de desenho técnico em vista superior, a planta baixa de uma casa. Para representar a projeção do beiral da cobertura, ou seja, a parte do telhado que extrapola o limite das paredes externas da construção, utilizamos linha tracejada estreita, pois esse contorno será acima do plano de corte na planta baixa. Para o desenho das paredes, cortadas no plano horizontal a 1,5 m de altura do piso, utilizou-se linha contínua larga. E para o desenho do guarda-roupa, da janela, da porta do quarto, que são elementos também cortados, empregou-se linha contínua intermediária. O desenho da cama de solteiro, que é um objeto visto e não cortado a 1,5 m de altura do piso, deve ter linha ainda mais leve, podendo ser desenhado com linha contínua estreita. Nota-se que este desenho não foi feito em escala natural, quer dizer, não foi desenhado do mesmo tamanho da realidade de uma casa e precisou ser bastante reduzido. E para desenhar qualquer objeto, além de réguas e esquadros, é necessário escolher uma escala para ampliar, para reduzir ou manter a dimensão natural na representação do objeto. O próximo slide será explicado o que é escala de desenho. A NBR 8196 trata das escalas. Toda representação em escala está numa proporção definida com o objeto representado. Esta proporção é chamada de escala. A escala é uma razão de semelhança, expressa por uma fração. A fração é chamada de escala numérica e a sua representação gráfica é a escala gráfica. As escalas numéricas podem ser de redução, de ampliação e real ou natural. A escala de redução significa que o desenho é menor que o objeto real. É usada quando o objeto é muito grande e não temos como representá-lo graficamente. Exemplo, escala 1:2, ou seja, o desenho é a metade do objeto natural. A escala de ampliação significa que o desenho é maior que o objeto real. É usada quando o objeto é muito pequeno e sua representação não será nítida. Um exemplo, a escala 2:1. Isto é, o desenho é 2 vezes maior que o objeto natural. Já a escala real ou a escala natural significa que o desenho tem a mesma dimensão do objeto real. Exemplo, a escala 1:1 ou 1:1. Ou seja, o desenho é igual ao objeto em dimensão. Por fim, a escala gráfica é mais utilizada na cartografia, indicando a proporção de redução entre o terreno natural e o mapa. Procure mapas na internet e localize a escala gráfica. Ela é uma escala mais visual, como esta representada aqui. Neste caso, uma unidade do mapa equivale a 200 quilômetros no terreno. Agora veja esse objeto. Conhece? Já utilizou? É um escalímetro. Com ele, realizamos medições do desenho à mão e na escala proposta.
Também é utilizado após a plotagem do papel do desenho auxiliado por computador para verificação das dimensões. Cuidado! Às vezes o desenho está correto no arquivo eletrônico, mas na hora da plotagem pode sofrer alteração, devido a erros no formato ou na configuração da escala de impressão, por exemplo. Mas isso será assunto da disciplina de Desenho Auxiliado por Computador, que recebe a sigla inglesa de CAD. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Percebe que existem diferentes tipos e tamanhos de escalímetro. Em edificações, é mais comum utilizarmos o escalímetro que apresenta as escalas 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. Geralmente, para detalhamento de objetos, a paginação do revestimento do banheiro cerâmico, utilizamos as escalas 1:20 ou 1:25. As prefeituras, dependendo da localidade, solicitam o projeto arquitetônico com escalas específicas para aprovação. Por exemplo, a planta baixa, a fachada e os cortes da construção são feitos na escala 1:50. Mas se for uma fábrica ou um condomínio residencial muito grande, pode-se desenhar a planta baixa na escala 1:100. O diagrama de cobertura pode ser na escala 1:50 ou 1:100. Os perfis do terreno e a situação do lote em relação ao quarteirão pode ser na escala 1:200, 1:250 ou 1:500, pois depende da planta cadastral do loteamento, fornecida pela prefeitura. O importante é desenhar o projeto final na escala proporcional correta. Além de desenhar e medir, é necessário indicar a dimensão numérica no desenho, seguindo as recomendações da NBR 10126. Acompanhe a explicação no seu livro didático e no próximo slide. A NBR 10126 trata da cotagem. A linha de cota, ou dimensionamento, está aqui. A dimensão do objeto está aqui. E as linhas de chamada, que são aquelas que são feitas do desenho para a linha de cota, são representadas assim. Cotagem é a representação gráfica das dimensões do desenho técnico de um elemento, através de linhas, símbolos, notas, valor numérico, uma unidade de medida. Repare que, além do desenho, tem uma série de outras linhas e textos explicativos que fazem parte do desenho. Nos próximos slides, irei destacar na tela a leitura e a interpretação de desenho técnico. Preste bastante atenção em cada detalhe. Cada desenho tem seu objetivo. Nos desenhos anteriores, o objetivo era a construção civil. Nesse slide, apresentamos uma vista de um mobiliário, o desenho de um banquinho. O importante aqui é indicar as diferentes peças de madeira, seus detalhes, encaixe de montagem e pontos de fixação com prego. É comum percebermos desenhos técnicos assim, quando acompanha o manual de instalação ou montagem do produto. Abaixo temos a vista de uma peça mecânica, por exemplo, a indicação de suas dimensões, incluindo comprimentos, diâmetros externos, enfim. Quando o profissional consegue ler e interpretar corretamente o desenho técnico, ele é capaz de imaginar cada detalhe e como ficará a peça antes mesmo da sua construção. Isso é planejar e projetar. Vamos fazer a leitura do próximo slide. Geometria descritiva. O desenho técnico, tal como nós o entendemos hoje, ele foi desenvolvido pelo matemático francês Gaspard Monge. Monge criou um método que permite representar com precisão os objetos que têm 3 dimensões, comprimento, largura e altura, em superfícies planas. O método mongiano é usado na geometria descritiva, compondo a base do desenho técnico. Nesse slide, no centro está desenhado tridimensionalmente as 3 dimensões ou a perspectiva de uma pirâmide de base quadrada. No plano vertical superior,
foi rebatida uma face, a vista lateral da pirâmide representada por um triângulo. No plano horizontal, foi rebatido o contorno da base da pirâmide, um quadrado, e além disso, a vista superior da pirâmide. Imagine como seria observar uma pirâmide se você estivesse posicionado acima dela. Isso mesmo, iríamos visualizar as 4 linhas ou arestas que partem do ponto mais alto, que é o vértice principal da pirâmide, até os 4 pontos mais baixos que fica no quadrado. Agora vamos passar para o próximo slide. Vamos fazer um exercício de imaginação. Qual objeto será formado após a montagem de cada peça? A peça marrom tem 6 lados quadrados iguais. A peça verde tem um lado quadrado e pode ser a base, e 3 lados triangulares que se encontram em um só ponto. A peça amarela tem 2 circunferências, uma de cada lado do retângulo que fica entre elas. E por último, a figura roxa tem uma circunferência menor ligada a um quarto de circunferência. Vamos conferir a resposta no próximo slide? A peça marrom se transformou em um cubo. O cubo é uma figura espacial que tem 6 lados iguais, muito conhecida como o dado que utilizamos em jogos de tabuleiro. A peça verde compõe a pirâmide de base quadrada que estudamos anteriormente nessa área. O objeto amarelo, ao ser montado, forma um cilindro. Repare que a lateral é curva e contínua. De cima para baixo, o cilindro tem, e em cima e embaixo, o cilindro tem circunferências. Por fim, a figura espacial formada pela peça roxa é o cone, conhecido como chapéu de bruxa. Esse foi um bom exercício de imaginação, não foi? Se você não conseguiu imaginar todos, não se preocupe. Com prática, cada vez mais nosso raciocínio espacial ficará preciso, detalhista e rápido. Conheceremos agora as 6 vistas ortográficas de um objeto espacial, que juntas representam todos os lados exteriores. Observe este pequeno baú em minhas mãos. Suponha que eu precise desenhar as 6 vistas desse objeto. Vamos analisar? Os 6 lados são a vista superior, ou simplesmente VS, a vista inferior, ou VI, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista frontal e a vista posterior. Vamos à página 53 do livro didático do IFPR. Colocarei as imagens no slide para realizar a leitura e a interpretação dos desenhos. Aqui estão a representação das vistas ortográficas. A vista superior, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista frontal. Embaixo temos os desenhos de cada uma dessas vistas. A fachada posterior, a fachada lateral esquerda, a fachada principal ou frontal, a planta de cobertura, que corresponde à vista superior, e a fachada lateral direita. Além disso, foi representado a vista inferior como um retângulo da construção. Voltamos ao exemplo do baúzinho. Vamos supor que agora eu precise desenhar a parte interna para mostrar os detalhes não vistos pelas vistas externas. Será necessário abrir a peça e o desenho significa fazer um plano de corte. Vamos ver o próximo slide. Aqui temos os exemplos de cortes e achuras.
Nessa peça mecânica é representado o corte total. O meio corte. Repare que a parte de baixo está como à vista e a parte de cima está o meio corte. E o corte parcial. Aqui embaixo também um outro exemplo de corte que é comum e às vezes usaremos na construção civil, que é o corte em desvio. Repare que aqui o corte sofreu um desvio e não tem um alinhamento contínuo. E com isso encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido as noções de desenho técnico. Lembre-se que muitas dúvidas e também soluções surgirão somente com o estudo. Desenho é prática e habilidade que vem com treino. Acesse a nossa sala virtual, resolva os exercícios do livro didático e aqueles propostos como atividades avaliativas. Participe dos fóruns, poste as suas dúvidas e faça perguntas. Bons estudos e até a próxima aula.